Olá, tudo bom? Eu sou a Bárbara Garré e hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, Inocência Perdida, a saga de um pintor. Ele foi escrito pela Priscila Mariano, muito bem escrito, diga-se de passagem, e é uma trilogia. Esse primeiro livro, a Inocência Perdida, ele fala sobre a história do Felipe, um menino de 11 anos, que foi criado numa instituição, no abrigo para menores. E a vida dele lá, de criança, com os padres, numa boa, moleque, feliz, com os companheiros. Só que descobre-se que ele tem um pai. E esse pai reivindica a paternidade. Só que ele reivindicou essa paternidade forçado. O pai, o Fábio, Carlos Fábio, o que acontece? Ele é um homem violento e ele é casado com a Marcele e teve esse menino, o Felipe e o Tobias, eram irmãos, e ele teve de um relacionamento quando ele era muito jovem e ele abandonou a mãe e as crianças. Um dos meninos, o mais novinho, ficou com o avô e esse menininho, ele é mudo, e o mais velho, o outro, o Felipe, ele foi para a instituição. O que acontece? O avô, ele fala, você tem filhos, você tem que assumir a paternidade, você tem que criar os seus filhos. E o cara pega as crianças, a Marcele, a esposa dele, não, tudo bem, fica super feliz. Só que o cara, ele tem um segredo negro. Aí começa o drama. Eu fiquei muito impressionada com essa história. Por quê? É um texto super atual, fala sobre violência, pedofilia. E a Priscila, ela narra de uma maneira que ela não te choca, mas você fica impressionado com aquilo, com os problemas, com a dor que a criança, no caso Felipe, que ele vem passando, o sufoco, a violência, e tudo no intuito de proteger o outro irmão frágil. Mas o Felipe, ele faz isso, ele se submete às vontades do pai, e ele sofre muito. É uma história, ao mesmo tempo, triste, porque você fica sensibilizado com a situação que o Felipe passa, mas é uma história real, sabe? Você fica assim, gente, isso acontece. Então, ao mesmo tempo, quando eu estava lendo, eu pensava assim, nossa, que crueldade. Mas isso é importante, eu achei importante demais, porque você consegue identificar traços na criança de quando ela sofre uma violência. Então, eu achei assim, um livro fantástico, porque eu, por exemplo, como professora pública, a gente tem sempre que ficar alerta para os casos de crianças, às vezes um vizinho, às vezes uma criança próxima, os traços que ela apresenta de quando ela está sofrendo uma violência. Então, Inocência Perdida, da Priscila Mariano, é um livro forte. Você não vai conseguir abandonar essa leitura, tá? Apesar de ser um tema que é tabu, lógico, pedofilia, mas ela transmite com tanta sensibilidade, ela escreve com tanto talento, sabe? Que você fica assim, você fica envolvido pela história, você sofre ao mesmo tempo que o menino. Tem horas que você fica difícil não segurar as lágrimas, sabe? É uma história bem bacana. Então, recomendo para você, Priscila Mariano, autora de Inocência Perdida. É um livro que você vai se apaixonar e é apenas o primeiro, tá? Porque é uma trilogia. Imagina só o restante dessa história. Eu estou super curiosa para ler o resto. E agora você vai fazer o seguinte, pega o seu mouse, clica em gostei e não clica em inscrever-se não.
a não ser que você queira ficar atualizado sobre dicas de leitura, dicas de escrita. Então clica lá, inscreva-se no meu canal. Um beijo!